E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e nós vamos hoje falar sobre a questão de exercícios sobre o pronome. Vamos relembrar aquilo que é pronome? Pronome é a classe de palavras que serve o nome. Ele pode acompanhar ou ele pode substituir o nome. Nome na língua portuguesa é relacionado a tudo aquilo que dá nome a coisas, seres, objetos, ou seja, o substantivo. Então, o pronome é esta palavra que está junto ao substantivo. Muitas vezes ele dá uma característica de adjetivo, ou seja, acompanhando esse substantivo, ou então ele assume o próprio substantivo em uma oração. Bom, então nessa aula nós vamos falar sobre todos esses aspectos que nós vimos até aqui, os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos, os pronomes relativos, os pronomes interrogativos e os indefinidos. Vamos relembrar só qual é a função básica de cada um deles? Aqui a professora colocou, então, o pronome pessoal, que nós já temos aí estudado bastante, nós utilizamos muito na questão da nossa oralidade, na nossa escrita, que é o pronome pessoal. O pronome pessoal, ele se subdivide em pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome de tratamento. Nós estudamos o pronome possessivo, o próprio nome, na verdade, todos eles já se auto-explicam, Então, nesse caso, o pronome possessivo, ele indica o quê? Posse, E aí nós falamos das pessoas do discurso, que são primeira, segunda e terceira pessoa, e cada pronome desses, eles estão relacionados a essas pessoas. Por exemplo, no pronome possessivo, nós vimos que a primeira pessoa, que é o eu, primeira pessoa do singular, se relaciona aí com o pronome possessivo meu, minha, e também no número, que é o seu plural. E aí nós temos a questão do pronome demonstrativo. O que a palavra demonstrativo ela nos diz? Aquilo que indica alguma coisa. Indica alguma coisa relacionada a quê, professora? A tempo, a espaço ou a questão de discurso, da retórica. Então, muitas vezes algo que nós vamos nos referir ou algo que nós já nos referimos. Então, tudo isso nós vimos lá naquelas regras, como usar o pronome demonstrativo este, o esse e o aquele. Nós também temos a questão do pronome relativo. Relativo relaciona-se a algum ponto da pessoa do discurso, por exemplo, e essa retomada, Então, o relativo, ele retoma uma palavra, logicamente, anteriormente dita, e ele faz aí, para não ocorrer essa questão da repetição, ele faz exatamente essa função da palavra que retoma. A palavra mais utilizada, que nós fazemos isso o tempo todo no nosso discurso, ele é o pronome relativo que. Mas nós temos o quem, nós temos o cujo, o qual, o quantas. Toda vez que você perceber que uma palavra com função de pronome retomou uma palavra anterior, quer dizer que ele está fazendo essa questão do pronome relativo. O pronome indefinido, como o próprio nome já diz, ele dá essa questão de deixar vago a questão de quantidade ou a palavra a que ele se refere. Então, nesse caso, nós vimos que temos tantos os pronomes indefinidos variáveis e os invariáveis, aqueles que tomam papel de substantivo e os que tomam papel de adjetivo, alguns, nenhum, cada, outros. Então, todos esses aí funcionando como sendo essa questão aí de ser indefinido. E o interrogativo, que também o nome já se explica, logicamente, vão ser utilizados para a questão de questionamentos, para perguntas. Essas perguntas poderão ser na ordem direta ou na ordem indireta. Então, tudo isso aí que nós vimos e nós vamos colocar agora isso em prática. Que a professora colocou aqui exercícios, Identifique os pronomes e classifique-os. Nós temos aí uma lista grande de pronomes, logicamente, que nós precisamos sempre estar estudar a respeito deles, mas nós vamos tentar aí identificar
E lembrando aqueles macetes que a professora falou, né? Que você pode fazer uma troca quando você está em dúvida em relação a essa classificação. Então, aqui no caso, sem que eu nada lhe contasse, já nessa primeira oração aí, você percebe que tem um que, e aí você pode pensar aí nessa questão do pronome relativo, porque ele aparece lá como sendo o pronome mais utilizado. Mas lembra que a professora falou que você troca pelo qual, pela qual. Então, por exemplo, sem a qual ou sem o qual, ele não está retomando nada. Então, essa palavra aí, que, ela não é pronome relativo. Então, eu vou deixar isso daí de lado. Sempre faça essa troca. Agora o eu, você já sabe que é um pronome, então ele é um pronome pessoal do caso reto. O lhe, o nada, né? O nada é um pronome indefinido. Ele está tomando ali o papel de substantivo, mas você não sabe exatamente ao que ele se refere. Então, o eu, pronome pessoal do caso reto, o nada, pronome indefinido, o lhe, né? Ele retoma, ele tem essa questão de substituir a pessoa do discurso de terceira pessoa, então nesse caso ele é o pronome oblíquo. Meu chefe, olha, né, questão de posse, lembra que a professora falou, né, quando você fala possessivo, você já tem essa questão, né, isso aqui é meu, então, parece aqui já esse substantivo falando exatamente isso, e o disse-me, o me aqui sendo o teu pronome oblíquo. Cada um pronome indefinido. E o seu próprio problema, da mesma forma como o meu, ele faz o pronome possessivo de terceira pessoa agora. Então, nós temos aí todos os pronomes identificados nessa oração. Qualquer pessoa, olha aqui o qualquer funcionando como sendo, um pronome indefinido, não estou dizendo exatamente quem. Então, nesse caso, você vai classificá-lo dessa forma. Não aguentaria tanta injustiça, o tanto, tantas, né? Também está ali sendo utilizado como essa questão de indefinição. Quem apenas ouve, olha o pronome aqui, quem, né? Funcionando aqui como sendo essa questão do pronome interrogativo numa oração indireta, apenas ouve tende a ser dominado pelo outro, e o outro aqui, pronome indefinido, outro, outras e o seu plural. Que é isso? Olha, fazendo a pergunta, logicamente, nós já sabemos que isso daqui está numa pergunta, então, direta, ele é um pronome interrogativo. E o isso? Isso, aquilo, essa, demonstrativo, fazendo papel de substantivo. Não acredito que... professora, será que o que é pronome relativo? Vamos trocar pelo qual? Não acredito o qual me tem, olha, não dá, né? Então, ele não é um pronome, ele vai ser uma outra classe de palavras que nós vamos aprender, mas ele é uma conjunção, então não posso classificar dessa forma. O me, pronome pessoal do caso oblíquo. Tantos, olha, de novo, tantos, né? Então as palavras elas vão se repetindo, lógico, né? Fazendo essa questão aí do uso e da funcionalidade de cada uma. Poucos, olha, pronome indefinido. Os que, agora o que, os quais, troquei, deu certo. Então, nesse caso, pronome relativo. Muitos, pronome indefinido. E os que, de novo aqui, o que, pronome relativo aqui no caso, tá? Então, tudo ali que nós trocamos pelas palavrinhas, né, que vão nos dar essa questão de certeza sobre a classificação. O outro exercício que a professora colocou, classifique a palavra destacada, ela é pronome indefinido, relativo ou interrogativo. Então, vamos lá olhar agora só para essas três classes de subclasses de pronomes. Era a menina quem falava tudo. Lembra que a professora falou do quem? O quem sempre é utilizado para pessoa. Está retomando menina. Qual é o pronome que retoma? Pronome relativo. Então, nesse caso, o quem tem essa função aqui. Ele queria saber quem fizer aquilo. Olha, está numa pergunta indireta. Logicamente que aqui nesse caso, esse pronome é um pronome interrogativo. Quantos anos você fez? E agora uma pergunta direta. Quantos, então, é o quê? Um pronome interrogativo.
Era o menino que escrevia. Vamos ver se nós trocamos e dá certo? Era o menino o qual escrevia poesias. Deu certo essa troca, nós sabemos que isso daqui está retomando o pronome relativo. Falou tudo quanto queria, falou tudo, o qual, né? Nesse caso, o quanto aqui está retomando a palavra tudo. Falei que retomou, relativo. Ele viu quantas tragédias. Estou falando exatamente quais são elas? Eu só estou ali dando uma questão indefinida. Quantas delas são? É indefinido esse número. Então, se é indefinido, logicamente o pronome é indefinido. Você percebeu que quando você começa a olhar a interpretação, você não precisa ficar decorando. É você olhar como aquele pronome como que ele está na frase e você vai saber a classificação dele. Aqui a professora colocou, coloque V para verdadeiro ou F para falso. A professora colocou aqui algumas classificações. Você vai dizer se isso daqui que eu coloquei é verdade ou está falso, né? Segundo as nossas explicações sobre pronome. Ele é meu pai. Eu falei que é pronome possessivo. Meu, olha como a gente fala meu, né? Ai, eu abraço, é meu. Então, nesse caso, ele é um pronome possessivo. Então, isso daqui é verdadeiro. Estava na casa onde nascera. A professora falou que isso daqui é um pronome indefinido. Está certo, gente? Onde está retomando casa. Casa é lugar. Lembra disso? Se eu falei retomando, ele não vai ser indefinido. Vai ser o quê? Pronome relativo. Ele viu aquilo acontecer de novo. O aquilo, ele é um indicador. Se ele é um indicador, ele é um pronome demonstrativo. A professora colocou demonstrativo, então verdadeiro. Os alunos viram muitos exercícios. Muitos exercícios está se relacionando com a palavra exercício, que é um substantivo, e eu não disse exatamente quantos. Falei, muitos. Então, ele está indefinido. Olha, se eu falei que é indefinido, pronome possessivo, a professora colocou aqui? Não, né? Pronome possessivo indica posse. Então, nesse caso, isso daqui é falso. Chegaram os homens, os quais praticaram os crimes. Os quais é o pronome que retoma. Se retoma, ele é relativo. Vamos ver se a professora acertou. Pronome indefinido, né? Pronome indefinido, então está falso. Nós sabemos que os quais é um pronome relativo. E esse último exercício, ele diz assim, marque a alternativa que indica em qual classificação do pronome se encaixa a palavra grifada. A professora grifou essa palavra me. O me é para a primeira pessoa do discurso, como se eu estivesse falando me, mim, comigo, tá? Se eu estou falando que é primeira pessoa do discurso e ele está relacionando com o eu, que é a primeira pessoa do discurso, no singular, e aí eu tenho, ele é indefinido? Não, né? Indefinido outro, cada, algum, nenhum. Possessivo, está falando de posse meu? Não, está falando me. Interrogativo, está fazendo uma pergunta? Não, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. Veja que quando nós sabemos a questão do conceito de cada um desses pronomes, nós acertamos a questão e aí você pode comemorar, porque você vai ter aí sucesso na resolução dos teus exercícios. Então é isso, pessoal. Você viu aí essa questão dessa classificação dos pronomes, como é bom quando nós sabemos aí relacionar as subclassificações com a utilização na frase, né? Por isso que nós não podemos só decorar, nós precisamos fazer a interpretação, porque naquele contexto ele pode assumir uma classificação diferente daquela que nós ficamos decorando. Então, sempre a interpretação é mais importante do que simplesmente decorar uma classe gramatical. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Tchau!